Sejam muito bem-vindas a essa live. Podem ir entrando. Nessa live. Obrigada, tia Fátima. Saudades, minha linda. Márcia, seja bem-vinda. Núbia, sejam todas bem-vindas. Mônica, Adriane, Renata. Ai, que lindas. Tenho certeza que essa live vai ser muito especial e que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Neide, Micaela, Francine, Tamires, Fili, Deus abençoe vocês. Amém? Aproveitem que vocês estão entrando, convida aí pelo menos umas 10 amigas, pega o aviãozinho, manda para 10 amigas. Compartilha com ela essa live, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao coração dessa pessoa. Angel, a mamãe do ano, está aqui conosco na live, com o Duduzinho nos braços. Ô, criança linda, muito feliz. Amém? Então vamos adorar o Senhor e depois a gente vai orar. Eu creio que a Amanda está entrando aí e a gente já vai começar e passar para ela a palavra, para a gente ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. É muito bom dar live, mas é muito bom sentar para receber, e eu tenho recebido muito de Deus durante essa série. E eu estou com meu coração me preparando para aquilo que a gente vai viver quinta-feira às 8 horas da noite. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu perfil. Tem um link ali que você pode se inscrever para participar da imersão Reconstrução da Mulher. Aonde eu fui ferida, hoje Deus tem me dado autoridade, legitimidade para poder ser um canal para te ajudar na sua reconstrução, no seu processo de reconstrução. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui serão reconstruídas pelo Senhor. Colocamos nesse momento diante da Tua presença que restaura, que renova, que cura, que traz vida ao que está morto. A Tua presença que muda cenários, muda ambientes, transforma atmosferas. Ah, Deus, eu não sei como está a vida dessa mulher, dessa minha irmã, dessa minha amiga em Cristo que está entrando nessa live agora. Mas o Senhor sabe a necessidade. O Senhor sabe aquilo que as suas filhas necessitam ouvir do Senhor. E eu te peço, Deus, usa a vida da Amanda como canal, como voz do Senhor para este dia, para este tempo. Traz, Senhor, direcionamento. Traz, Senhor, chaves que vão liberar destinos aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai.
realiza como tu queres. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Eu vou chamar a Amanda aqui pra gente receber de Deus através da vida dela. Amém. Gente, eu tô rouca aqui. Esse final de semana eu ministrei sábado, domingo. E hoje eu tô rouquíssima. Chamei a Amanda, gente. Ela já tá entrando aqui. A voz da pessoa. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amanda, seja bem-vinda. Olá! Paz do Senhor! Que honra te receber. Tudo bom, gente? Oh, meu Deus, a honra é minha. Que isso? Você canta também, né, Amanda? Um pouquinho. Você Sim. fala assim, eu gosto muito. Tudo bom, Jennifer? A paz. Viu? Seja muito Amém. linda. Eu tenho visto o quanto o Senhor tem te usado com poder, com autoridade dada pelo céu sobre a sua vida. Para quem não segue a Amanda, Deus tem usado ela nessa geração tão jovem, tão cheia do Espírito Santo, que tem levado a palavra de Deus e feito a diferença na vida de tantas e tantas mulheres, tantas pessoas, jovens, e que Deus continue te usando, Amanda, para esse tempo, em nome de Jesus. E que hoje não seja diferente, deixa o Senhor te usar. Amém? Amém. Gente, a paz do Senhor. Prazer, viu, estar aqui nessa live com vocês. Deus abençoe a vida da Jennifer por ter me feito esse convite. A gente teve que mudar o horário devido a alguns contratempos. O horário seria às 21 horas, mas devido a esse pequeno probleminha que aconteceu, a gente teve que antecipar. Mas tudo bem, tá? Eu acredito que o mesmo Deus que falaria às 9 também pode falar agora. É o mesmo Senhor, é a mesma palavra. Amém. E, Jennifer, eu tenho visto também, eu faço das suas palavras as minhas, o quanto você tem sido um canal de Deus para a vida de tantas moças, o quanto tem inspirado a vida de tantas moças no Ministério da Palavra, que eu sei, no Ministério do Louvor também, que eu sei que você canta. Eu já peguei aqui uma palhinha desde quando eu entrei na live, um pouquinho. Então, eu estou muito feliz, viu, gente? Muito feliz, muito feliz. Aceitei esse convite, o convite dessa live com muito carinho. E eu estive esses dias estudando sobre esse tema, o tema reconstrução, a reconstrução da mulher. Eu acompanhei uma porção de tudo quanto foi ministrado durante a semana por todas as moças que participaram aqui. Foram muito usados por Deus, foram muito inspirados nos textos que explanaram. E hoje eu queria compartilhar um texto com vocês, tá? Eu gostaria de falar de restauração, mas eu vou falar sobre a restauração de Pedro, tá? Restauração sobre a reconstrução ministerial deste homem. Eu queria muito ler com vocês aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no capítulo de número 20. Capítulo 20 de João. O versículo de número 15 e 16 diz assim: mulher, por que choras? E a quem procuras? Ela, supando ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste,
dize-me onde o puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico, Rabuni, ou Rabuni, que quer dizer mestre. Versículo 17 diz, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. 18. Então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Gente, antes de mais nada, de começar a explanação desse texto, todo mundo está conseguindo me ouvir bem aí? O som tá bom para vocês? A luz está muito fraca. Vocês querem que eu aproxime mais a luz próximo a mim? Tá bom? Tá ok? Tá bom? Então, eu achei muito interessante esse tema, a reconstrução, tá? E eu procurei, analisei, pesquisei bem o sentido de reconstrução. Quando você constrói alguma coisa, você parte do zero. Mas quando reconstrói, você está reedificando por cima de algo que já foi construído e que pelos embates, pelas guerras, foi destruído. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui, a grande e velha cidade de Jerusalém, tá? A cidade velha de Jerusalém, ela foi derribada, se eu não me engano, em torno de 6 ou 7 vezes, por conta das muitas guerras, por conta de invasões. E uma das que marcou muito foi a invasão do Império Romano, onde destruiu todo o Templo de Salomão, devastou com toda a cidade de Jerusalém. E por conta disso, ela foi reconstruída milhares de vezes. Se a gente parar para analisar, vai perceber que a cidade de Jerusalém ela fica no alto. Alguns guias turísticos, durante o processo de viagem, né, ali durante a guia da Via Dolorosa, eles explicam, gente, esse chão aqui não é o chão original que Jesus passou, tá bom? Essa é a rua, mas o chão onde Jesus pisou está mais embaixo, porque foi construindo, reconstruindo. A parte boa da reconstrução é que ela vai dando crescimento, vai subindo. Só que é difícil. A reconstrução, ela dói demais. E por que eu queria falar sobre Pedro? Porque eu faço das palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes as minhas palavras. Quando eu olho para o espelho, eu consigo enxergar a pessoa de Pedro em mim, sabe? Porque, às vezes, a gente oscila feito uma gangorra, a gente vai dos pontos mais altos de fidelidade até as mais profundezas das covardias. E eu acho interessante... Um exemplo muito rápido aqui, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20, Jesus diz assim, ele faz uma pergunta, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Quando Jesus fez essa pergunta, eles estavam fora de Jerusalém, em um ambiente completamente pagão. Então, ele queria ouvir do lado dos discípulos uma verdade absoluta, e não meia verdade. Aí eles responderam assim, Senhor, alguns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos demais profetas. Seria ou não seria bom ouvir essas palavras dos discípulos? Entre aspas, seria. Porque comparar Jesus ali com Elias, para eles era ótimo. Elias foi considerado o maior dos profetas. Tanto é que a representatividade dos profetas está com Elias. Da lei está com Moisés, dos profetas está com Elias. A ser comparado, então, a Jeremias, foi um grande profeta, o profeta que anunciou a invasão do grande Leão Belo, que foi a grande Babilônia, que destruiria toda a cidade de Judá. Ser comparado a João Batista, que naquele momento foi proferido pela boca do próprio Cristo. Dentre vós, nascido de mulher, não existe ou haverá outro maior do que João. Para Jesus, na mente dele, seria ótimo ouvir esses elogios que para eles eram verdades. Mas Jesus não queria a minha verdade. Jesus não queria ser comparado a eles. Jesus queria saber o que ele realmente era para eles que estavam ali. Quem ele era. Já que vocês estão aqui nesse ambiente, vocês souberam responder o que os outros dizem. Mas e vocês? Era como se ele dissesse, vocês andam comigo. Vocês responderam que eles acham que eu sou. Mas e vocês? O que eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Aí começa.
O silêncio do lado de cá, do lado de lá, ninguém responde. André não responde, Tiago maior, Tiago menor não responde, Simão Zelote não responde, Natanael não responde, João não responde. Aí Pedro, que era aquele crente que oscilava, passava com a facilidade de um extremo para o outro, que tinha a facilidade de falar quando o cérebro ainda estava em ponto morto, ele se levantou e disse assim, peraí, tu és o Cristo. Agora não estamos vendo uma meia-verdade, estamos vendo uma verdade absoluta. Tu não és um Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus parece que dá um sorriso de canto na boca e diz assim, rapaz, feliz és tu, porque não foi a tua carne e nem o teu sangue quem te revelou. Você não teria capacidade de responder isso sozinho. Foi o meu Pai, em algumas traduções diz, foi o meu Espírito quem te revelou. E prossegue também, te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edifico. Perceba, Jesus está chamando Simão, outrora chamado de Bar-Jonas, como Pedro. Pedro aqui vem de Petros, que quer dizer fragmentos de uma grande rocha. Aí ele se refere como a pedra, mas sobre a pedra. Ou seja, você é um fragmento de uma pedra, que sou eu. Sobre ela eu edificarei. A palavra profética era ela. Enquanto eu for a base que dará sustentabilidade ao que eu vou confiar nas tuas mãos lá na frente, as portas do inferno não terão poder de prevalecer sobre ou contra a minha igreja. E a igreja aqui não está em um sentido templocêntrico ou denominacional. A gente está falando de igreja no sentido de casas constituídas para a morada do Espírito. O mesmo Pedro que fez esta revelação pelo Espírito, em seguida, enquanto Jesus continua o discurso, diz assim, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Espera aí, Pedro estava lá em cima. Estava reconhecendo a divindade de Cristo, estava reconhecendo ele não como um dos caminhos, mas como o caminho. De repente, ele olha para Jesus e diz assim, tenha misericórdia de ti mesmo. A Jesus, para trás de mim, Satanás, porque não compreendes o propósito divino. Jesus estava chamando Pedro de diabo? Jesus estava chamando Pedro de diabo? Não. Porque não era Pedro que não queria que Jesus fosse para a cruz. Era o diabo. O inimigo que estava lutando a todo custo. A gente percebe isso em Lucas 22, a partir do versículo 39, quando ele tenta Jesus ali no Getsemane, colocando sobre ele uma forte pressão para que ele não cumprisse o propósito do Pai. Então era como se Jesus dissesse, o diabo sai, mas Pedro fica, porque eu vou investir em Pedro. Então Pedro ele passava com muita facilidade de uma extrema fidelidade, de uma devoção para erros, para falhas, falava coisas que não devia, na hora que não deveria. E uma certa feita, na mesa da comunhão, ali antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras orar e ser preso, ele disse assim, olha, um de vocês há de me trair. Um de vocês há de me trair. Judas se levanta encabulado com a fala de Jesus e pergunta, Senhor, sou eu? Jesus responde, tu dizes. Em seguida, Jesus diz, aquele que pôr a mão sobre a minha, na mesa, este irá me trair. Pedro, a Bíblia diz que Judas coloca as mãos sobre a mesa junto com Jesus e ninguém percebe. Pedro se levanta encabulado e diz assim, ainda que todos te deixem, ainda que todos te abandonem, eu ficarei contigo até o final. A refutação da fala de Pedro quando Jesus se levanta. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Você acha que Pedro levou a sério o que Jesus falou ali para ele? Não. Pedro estava apoiado no braço da sua própria autossuficiência, acreditando que ainda que todos o deixassem, ele continuaria. Só que quando foi para pôr à prova a fidelidade que ele expôs diante de todos, a covardia falou mais alto. Quando Judas traiu Jesus no monte e ele foi levado até a casa do sumo sacerdote por nome de Caifás, o texto diz que Pedro seguia de longe. Eu costumo dizer que Pedro seguiu de longe porque tinha medo de se comprometer seguindo de perto. Mais uma vez estamos vendo o retrato de Pedro como um homem que saiu da parte do amor para a parte do medo, daquele que apoiava o propósito e daquele que não apoiava. Aí a Bíblia diz, sabe o quê, ô pastora? Que ele se aproxima de uma fogueira e começa a se aquecer.
transtornado pelo acontecimento, noite fria em Jerusalém, ele se aquece e uma criada se aproxima dizendo: tu és um deles, a tua fala de Galileu, teu sotaque Galileu te denuncia. E ele responde: não sou, está foito, volta a se aquecer na fogueira. E pela segunda vez ela diz: mas você se veste como ele, você é um deles. Pedro afoito diz: eu não sou, eu não conheço esse homem. Pela terceira vez, enquanto ele se aquecia, um criado se aproxima do pórtico e diz: você estava com ele antes dele vir para cá. Você é um deles. Pedro se levantou, espraguejou, amaldiçoou. Posso dizer até que soltou palavrões da época, dizendo: eu conjuro pela minha vida que eu nunca vi e nunca conheci este homem. Sabe o que ele fez? Evangelho de Marcos. Se retirou e chorou amargamente. Sabe o que Pedro estava fazendo a essa altura? Rasgando um certificado que nem tinha ganhado ainda. Na mente de Pedro, por conta da minha falha, do meu erro e do meu pecado, Jesus não vai me escolher mais. Acabou o ministério, está destruído, acabado. A gente olha e percebe que durante o escárnio, Pedro não está. Na via dolorosa, ele não está. Aos pés da cruz lá no Calvário, ele também não está. Mas ao terceiro dia, aleluia, madrugada de domingo, aleluia, Maria, com as mulheres, foi à boca do sepulcro com especiarias para lavar o corpo e encontrou a pedra removida. Jesus não estava lá. Ela entrou no sepulcro e percebeu que os lençóis estavam dobrados. E os anjos assentados sobre a pedra disseram: ele não está aqui. Foi quando Jesus se apresentou, ela acreditando ser o jardineiro, disse assim: mulher, por que tu choras? Como se ele dissesse: vale a pena tu chorar por isso? Por que tu choras? Aí ela pergunta, acreditando ainda ser o jardineiro: fale para mim, onde está o corpo do meu Senhor? Onde foi que vocês o colocaram? Onde o puseram? Quando ele chama Maria, porque a primeira vez ele chamou mulher, mas quando ele chamou Maria, ela reconheceu o tom da voz como se dissesse: só ele me chama desse jeito. Por quê? Ela agarrou Jesus pelas pernas e disse: Rabone, mestre. No mesmo instante, Jesus se levantou. Foi o texto que lemos esta tarde. E ele diz assim: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Era como se ele dissesse: ainda não acabou. Eu preciso que você volte. Vai até os meus irmãos. Avise também a Pedro que eu estou indo ter convosco na Galileia. Eu aprendi uma coisa, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de explanar isso, eu explano sem medo nenhum de reservar. Não. Eu gosto de soltar tudo. Eu aprendi, Jennifer, que a psicologia, os pais da psicologia, tanto a antiga quanto a moderna, eles sustentam a ideia de que para você curar os traumas de alguém é necessário recriar o cenário da frustração. E quem está me assistindo esta tarde já foi a um consultório médico, e digo mais, não é vergonhoso dizer que já foi não, tá bom? É super comum. E eu indico. Você deita no divã e o psicólogo pede para você detalhar, relatar como foi a sua vida. Com base em uma retrospectiva que você cria desde a infância até a fase em que está vivendo, ele consegue descobrir aonde foi que desencadearam todos os seus traumas. Aonde ficam armazenadas as suas, como diz Augusto Cury, janelas Keylers, onde ficam os seus traumas, da onde se desenvolve transtorno de ansiedade generalizada, depressão, síndrome do pânico e todos esses problemas. Então você detalha e com base nisso ele consegue apontar aonde aconteceu e lhe dar uma cura, te curar. Eu percebo que o maior entendedor da mente humana faz isso desde o princípio do Gênesis. Ele fez com Jacó, em Gênesis 32, quando ele já não tinha paz aonde reclinar a sua cabeça.
O anjo se apresentou e nessa luta ferrenha, durante a toda a madrugada, ele disse assim: a partir de hoje tu não serás Jacó, tu serás um Israel, porque como príncipe tu lutaste com Deus e prevaleceste. A partir de hoje você não serás mais conhecido como aquele homem que mentia. A partir de hoje você será conhecido como um Israel. Deus fez isso com Moisés no Monte Horebe. Você precisa voltar para o Egito, você precisa libertar os filhos de Israel. Não foi fácil para Moisés, mas ele voltou. Deus fez isso com quem? Com José. E eu percebo que o maior ensino do Gênesis está na história de José, quando ele escolhe o nome dos dois filhos. Um deles é Efraim, o outro Manassés. O significado é: e Deus me fez esquecer o meu passado mal. E o outro é: e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Dentre os dois eu gosto do primeiro. A gente acha que Deus trabalha com lapsos de memória, mas Deus não trabalha com lapsos de memória. Quando José diz, e Deus me fez esquecer o meu passado mal, ele não está falando sobre ausência de lembrança, ele está falando sobre ausência de dores. Significa que você vai até lembrar de tudo o que aconteceu. A diferença é que essas lembranças não vão te ferir mais. Aleluia. Só que no caso de Pedro, a Bíblia diz que ele lembra. Quando ele olha para Jesus, depois de negar por 3 vezes, o olhar de Jesus penetra a alma de Pedro como se dissesse: eu te avisei. E ele se lembra das palavras que o mestre falou, ele fugiu, porque a verdade é clara, você consegue fugir do cenário da queda, mas 99% das vezes não consegue fugir do peso da sua própria consciência. Só que Maria estava lá na boca do sepulcro. E ela ouviu o recado: busca os meus irmãos e a Pedro. Quando o recado é dado, ele não acredita. Não, isso não está acontecendo. Vai se certificar, ele corre, entra no sepulcro, ele não está lá. Os anjos testificam, ele foi para Galiléia, ele não está aqui, ele vai se encontrar com vocês. Quando ele chega na Galiléia, aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ele não encontrou. Jesus, na sua hora, ele não encontrou. Sabe o que ele fez? Frustrado, voltou para a pesca. Voltou para a vida que Jesus havia tirado ele. Voltou para a pescaria, tentou. Mas eu te digo uma coisa, o tempo que ele teve para ir foi o tempo que o maior psicólogo teve para arrumar o cenário. E chamar Pedro para uma terapia particular. Pedro, você negou na fogueira, mas é nela agora que eu vou te tratar. Jesus só dá um grito, ele diz assim: filhos, aleluia, vocês têm fome? Pedro sai afoito correndo, chega, se assenta e o mestre começa a terapia. Tu me amas? Gente. Senhor, eu gosto muito de ti. Pedro, tu me amas mais do que estes? Senhor, eu gosto muito de ti. Na 3ª vez, Pedro, tem certeza que tu me amas mais do que estes? Tu se lembra? Tu disse que ainda que todos me deixassem, tu ficaria comigo até o final. Tu ainda sustenta essa verdade? Tu vai se entregar mais do que a estes, ainda que estes me deixem? Aí ele entende. A fogueira está ali para relembrar. Olha, gente, a cena está recriada. Ele olha para Jesus, olha para a fogueira, se lembra do dia da negação, de quantas vezes negou, de quantas perguntas Jesus acabou de fazer. Triste! Ele olha para o mestre e diz: tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Aleluia. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. E tem mais, o preço do apostolado. Antes você era moço, fazias o que tu querias, mas chegará um tempo que levarão a ti, farão contigo aquilo que tu não queres. Era Jesus gritando para ele: na fogueira você caiu, mas na fogueira eu te restauro. Na fogueira você errou, mas na fogueira eu também te levanto.
Glória a Deus. Na fogueira você abriu mão de tudo, mas nela eu devolvo para a tua mão, que sempre foi teu, desde o começo do ministério. Era Jesus olhando para ele, dizendo: Pedro, eu venci por causa de você. Eu ressuscitei por causa de você. Eu me levantei daquela tumba fria por causa de você. Para te dizer que ainda que você desista, eu não desisto. Glória Digo a para Deus. vocês, a reconstrução dói. Dói, dói, dói. Dói demais. Mas o teu pai, sabe, o teu dono, tô falando para você que está me assistindo agora. Ele te diz: eu não desisto. Você desistiu. Um erro, um tropeço, uma falha fez você abrir mão do que eu deixei para você fazer. Mas aqui nesta live eu te chamo para um relacionamento, para um diálogo, para te dizer: segura porque é teu. Amanda, mas está tão difícil. Você acha que para Pedro não foi difícil olhar para Jesus depois de ter negado 3 vezes? Você acha mesmo? Fala para mim aí. Me responde. Jesus não vai desistir de você não, minha filha. Jesus morreu por causa do propósito do Pai, porque o Pai nos amou tanto. Isaías capítulo 53 diz que agradou muito ao Pai moê-lo. E Isaías 53 também diz que naquele grande dia ele olhará para o fruto do seu trabalho e sentirá orgulho, porque verá que através do seu sofrimento redimiu, aleluia, e justificou a muitos. Então, minha filha, eu não sei o que você está passando agora. Eu não conheço a tua dor, a dor da tua alma. Só você sabe o que tem chorado todas as noites no travesseiro. Só você conhece os vales mais sombrios e frios que tem passado durante esses dias, esses meses, esta semana. Talvez você diga para mim: Amanda, é muito fácil você que está de fora de tudo que eu estou vivendo falar para mim que vai passar. Mas você conhece a minha luta também? Você conhece a minha dor? Você sabe quantas lágrimas eu tenho derramado diante do altar do Senhor? Você também não sabe. São muitas. Assim como você, eu também choro. Talvez não pela mesma falta que você tem, mas por outras. Porque o que dói em você talvez não dói em mim, mas o que dói em mim também não vai doer em você. A gente não conhece. Mas eu te digo uma coisa, minha filha. Só abraça. Só abraça essa oportunidade que te é dada hoje para recomeçar. Jesus está te reconstruindo por inteira. Glória a Deus. E vai ser gradativamente que ele vai fazer. Vai fazer na tua vida ministerial, espiritual, emocional, financeira. Vai pingar em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo sobre você que essa palavra profética que foi direcionada aqui nesta live vai trazer um efeito grandioso e estrondoso para a tua vida. Eu profetizo e eu creio que você viverá a plenitude do recomeço de Deus nesta noite. No nome santo e poderoso de Jesus. Se você recebeu essa palavra, digita aí rapidinho: amém, irmã Amanda, eu recebi. Amém. Eu glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Amanda, eu queria pedir agora para você orar, né? Orar Agora. mulheres que estão sendo reconstruídas. Esse processo de reconstrução eu já vivi na minha história. E eu sei que é um processo doído, difícil, mas que é possível ser reconstruído em Deus. E a gente, capa a capa na Bíblia, Deus reconstruindo histórias, pessoas. E assim como Deus reconstruiu Pedro, que eu amo a história de Pedro, eu me vejo em Pedro muitas vezes, né? E eu quero pedir que nesse momento você esteja orando, para que nesse momento Jesus tenha a força necessária para que essa boa obra seja completa. Essa boa obra que já seja completa na vida dessas pessoas.
Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, na tua presença nós entramos agora. E Aleluia. queremos te glorificar por esta palavra, Pai. Palavra que é poderosa. A sua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os sentimentos e as intenções do coração. Aleluia. Amanda, tá sem som. A gente vai orando aí. Quem não tá ouvindo, vai orando. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tá sem som. Ficou sem som durante a oração. Vê se... Porque tem um microfonezinho, às vezes a gente aperta sem querer. Não. Ficou sem som. Saiu o som no final. Você tá me ouvindo? Não. Ela não me escuta também. A gente lê os lábios. A gente lê os lábios. Isso. Vamos fazer uma foto para terminar? Vou fazer uma foto. Gente, vamos fazer uma foto para terminar? Uma fotinha? Aê! Gente, ficou sem som, não sei o que que houve, mas amém. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, viu? Um beijo.